E aí galera, estamos de volta com a modelagem do nosso personagem, o Mega Man Zero. No último episódio deu um mirror tanto do peito como da cueca dele aqui. Então a gente vai deletar porque a gente não utiliza isso na modelagem, a gente só modela um lado, como já disse. Para apagar direitinho, eu venho aqui na fronte, botão direito do mouse, quer dizer, botão esquerdo. Pressiona o esquerdo, arrasta para face e solta. Puxa bem certinho no meio, dá um delete. Botão esquerdo do mouse, Object Mode. O mesmo passo aqui agora na cueca dele. Face, deleta uma parte, Object Mode. Eu não estou repetindo toda hora que eu estou apertando aqui, porque o que eu apertei, que eu estou utilizando até agora, eu já expliquei para vocês. O que eu estou utilizando de novo, eu vou explicar para vocês quando eu for utilizar uma ferramenta nova. Como eu falei, ó, tem um histórico grande aqui. Às vezes a gente tem que ir limpando esse histórico. E deixa eu ver aqui model eu criei pra gente. A gente vai adicionar uma limpeza de histórico aqui para ficar mais fácil. Então vamos lá. A gente vai em Modify, Freeze Transformation, Ctrl, pressiona Shift e com o botão direito do mouse, clique em cima, adiciona ele aqui. Agora você seleciona esse objeto que está com histórico grande. Isso no computador começa a pesar com o tempo, então faço isso, ó. E dei um freeze na transformação aqui, no rotate dele. Aqui também. Agora a gente vai adicionar o limpador de histórico para limpar o histórico aqui. Então vamos lá, Edit, Delete by Type, History, pressiona Ctrl mais Shift mais o botão direito do mouse. Já está lá, ó. Eu vou clicar aqui, histórico limpo, a mesma coisa aqui, histórico limpo. Seu computador vai ficar mais leve para trabalhar. Então bora lá. A gente vai criar um cilindro agora para fazer a perna dele. Primeiro a gente vai agitar essa cueca e puxar ela mais pro lugar dela, que é um pouco mais para trás. Então vamos lá, ó. Vertex, botão direito do mouse, puxa para cá, seleciona até onde vocês querem, ó. A ferramenta de mover, ou a tecla W no teclado, como mostra para vocês, ó, entre parênteses aí W, Rotate a tecla E entre parênteses e o escalonar é a tecla E. Então o mouse aqui, ó, que é o nosso navegador de seleção, é a tecla que eu utilizo mais as teclas porque eu já acostumei, mas vocês podem clicar aqui no canto. Então mover e a gente puxa um pouquinho para trás, mais ou menos aqui, ó. A gente pode puxar esse aqui um pouquinho mais para dentro, esse um pouco mais para cima, aqui a mesma coisa, um pouco mais para cima. Agora tá começando a pegar jeito, tá ficando bacana. Aqui deixa eu ver certinho. Aqui na side, ó, visão de side, um pouquinho só mais para baixo. Aí a mesma coisa nesse, um pouquinho mais para baixo. Tem que pegar aqui essa curvatura da coxa. Deixa eu ver se não estou selecionando nada que eu não queira. Não estou. Um pouquinho mais para baixo. A silhueta dessa cueca é por aqui assim. Aqui, ó, um pouco mais para frente. Aqui também. Aqui também. Um pouco mais para cima e um pouco mais para frente. Aqui um pouco mais para baixo e aqui um pouco mais para dentro, mais para cima. Vértice aqui, eu acabei desmarcando sem querer. Aqui, ó, para ter um fluxo a gente faz com que ele dobre. Deixa eu ver se lá atrapalhou a minha modelagem. Não, perfeito. Deixa eu ver lá. Saiu um pouco do padrão, deixa eu voltar. Se ele tava ali é porque lá atrás está do mesmo jeito. Então eu vou ajustar esse daqui, botar mais no rumo dele. Baixa um pouquinho mais. Aqui também, sempre seguindo um fluxo de trabalho que um vértice acompanha o outro, ó. Não tem problema. A gente puxou ele para baixo, ele sai um pouco de trás do outro. Então a gente puxa um pouco, ó. Sempre mantendo esse fluxo no trabalho para ficar uma coisa bem bacana. Aqui é a mesma coisa. Tá bacana, deixa eu ver um pouquinho para cima. Aqui um pouco para dentro. Aqui um pouco para fora. Vocês têm que dar uma observada bastante nisso para não ficar estranho mais pra frente a modelagem de vocês. E vai ficar uma coisa mais bem definida, ó. Aqui um pouco mais pra frente, ó, pra ele fazer uma curvazinha.
pouco mais para baixo, um pouco mais para dentro. Aqui um pouquinho mais para cima. Aqui também. Deixa eu ver esse aqui na front. Pressionar ele e o outro aqui. Puxar um pouco mais para fora, tá muito para dentro. Aqui é a mesma coisa. Deixa eu ver. Aqui um pouco mais para fora. Aqui também. Aqui também. Tenta manter esse fluxo no trabalho de vocês. Que vai ficando uma coisa mais bem feitinha. Aqui um pouquinho para dentro. Aqui também. Aqui também. Agora se eu apertar 3, ó, vai ficar uma coisa bem melhor. E assim vocês vão fazendo que a modelagem de vocês vai ficar muito boa. Vamos lá, criar essas pernas. A gente já enrolou tempo demais, já foram 5 minutos aí perdidos. Então bora lá. Aqui na visão de side. Trocar de tela, para quem não lembra, aperta espaço. Movo o mouse para a tela que eu quero, tá escrito embaixo. Side, aperta espaço, solta. Create, Polygon Primitives, Cylinder. Ele cria um cilindro enorme aqui. Eu vou posicionar onde eu quero mais ou menos. Venho aqui, ó, inputs na entrada dele. E a gente agora vai começar a dar um tamanho mais parecido com o da perna. Vamos olhar em frente. Puxar ele pro lugar que a gente quer também. O tamanho tá mais ou menos parecido agora. O resto a gente ajusta manualmente. Vamos rotacionar isso. Eu vou apertar a tecla E no meu teclado. Vocês podem clicar aqui, que é a mesma coisa. Pressiona um pouco. Puxo pro lugar. Eu vou dar um Ctrl Z. Que eu vou virar primeiro na frente. E depois eu viro lateralmente. Um pouquinho mais pra cá. Puxo um pouco mais pra dentro. Bem mais pra baixo. Aqui é a mesma coisa, ó. Eu vou rotacionar um pouco pra cá e puxar pra trás. Acho que aqui tá bacana. Mais ou menos isso que a gente quer. Pra não confundir a cabeça de vocês, eu conseguiria modelar desse jeito normalmente, mas isso aqui talvez tenha atrapalhado na cabeça de vocês. Então bora fazer diferente. Dá um Ctrl Z aí. Vamos deixar ali na frente daquele jeito. Bora voltar aqui também na lateral para ficar reto. Então Ctrl Z até retornar ao ponto original. Pronto. Vou baixar aqui, vou puxar ela mais para cá e a gente vai modelando ela aos poucos. Acho que vai ficar mais tranquilo para vocês. Primeiro eu vou deixar aqui na altura que eu quero, né? Mais ou menos nessa altura aqui, ó. Na frente a mesma coisa. Eu vou rotacionar um pouquinho, que tem que ter essa rotaçãozinha, senão não dá pra modelar. Então eu vou rotacionar na lateral por enquanto. Vou ter que rotacionar na lateral, galera, não tem jeito pra vocês. Queria deixar mais fácil, mas não tem como não. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é deletar essas faces de cima. Mas antes disso a gente vai diminuir a quantidade de edges que ele tem. Ele tem 20, então isso é muito pra gente. Eu crio aqui em torno de umas 8, deixa eu ver. Clica nele novamente, Polycylinder 8 e dá Enter. A vez ele faz essa gracinha. E tem um ódio quando se faz isso. Clica fora, senão fica fazendo esse trem toda hora. Acho que aqui tá bacana. Aqui também. Para facilitar a vida de vocês, eu vou ensinar um truque para vocês. Como a gente vai soldar isso com isso, a gente tem que contar quantas faces tem aqui mais ou menos para facilitar essa emenda. Então eu vou dar uma isolada aqui. Ó, troca para faces. 1, 2. Aperta aqui para ficar só na seleção. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mais ou menos. No mínimo umas 8 a 10 para fazer essa solda, porque ele vai descer uma base aqui pra gente fazer isso. Então vamos criar aí que entre 8 e 10 aqui tem 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, exatamente 3. Vamos botar aí em base de mais 2 no mínimo aqui no meio. Vamos colocar 8. Eu coloquei quantas? Coloquei 8, perfeito. Coloquem 8 na de vocês. Se for preciso a gente dá uma aumentada a mais depois. Vamos lá, faces. Clica aqui, ó, para não ficar mais isolado.
Seleciona essas faces de cima todas. Observa se não selecionou nada mais no seu objeto. No meu caso não. Aperta Delete no seu teclado. Mesma coisa embaixo. Delete no seu teclado. Vamos para a lateral. Aqui a primeira coisa que a gente vai fazer é alinhar essa borda de cima e essa de baixo. Então, Vertex, selecionamos todas e a opção de escalonar. Deixa eu ver aqui na frente também. Ele deve estar com a escala trocada, deixa eu ver. Object Components. Troquem para o Word, para mundo. Ele vai dar uma escalonada mais fiel um pouco. A mesma coisa embaixo. Tá perfeito para a gente trabalhar agora. Vou até puxar isso um pouco mais para frente. Eu troquei para seleção de mover. Agora se vem escalonar, ó, e troca para o padrão dele novamente. Clique em Reset para vocês não terem dificuldade mais para frente. E volta aqui, ó, para Object, que é o padrão dele. Feito isso, a gente vai escalonar aqui em cima um pouco para se encaixar mais nos rumos aqui da perna. Components, Word. Vai ser o jeito de pegar um pouquinho dele fora do padrão. O que eu fiz foi dar 2 cliques aqui e alterar aqui para o Word. Façam o mesmo se precisar. E vocês vão alterando isso quando precisar às vezes. Agora a gente não vai mudar lá embaixo. A gente vai adicionando edges e vai modelando conforme for a perna do personagem. A mesma coisa, a gente modelou na lateral, modela na frente. Puxa para o lugar. Deu basicamente no tamanho, então eu não vou mexer. Vamos adicionar um edge aqui, ó, na lateral. A visão de side, eu vou adicionar um aqui, ó. O segredo de toda modelagem, galera, é não botar muito edge na perna. Porque que acontece? Quando a gente vai fazer as animações, se tiver muito vertex, muitos edges, o personagem fica pesado para ser animado, esse tipo de coisa. Para vocês que estão começando pode parecer meio estranho ainda, mas para quem já tem um conhecimento um pouco, vai entender o que eu estou falando. Então evitem botar edges desnecessários, botem só quando necessário. Ó, daqui para cá não tem muita mudança, não vou colocar agora. Vai ser necessário botar um, mas não nesse momento. Então a gente tenta modelar com o mínimo possível para ir aumentando isso depois. Aqui eu posso dar uma diminuída também. Aqui a gente não precisa dele até aqui embaixo, ó. A gente pode puxar para cima e vir mais ou menos até aqui só, porque a gente vai usar outra modelagem para fazer o resto da perna. Então eu vou afinar um pouco aqui, puxar um pouco mais para cima, um pouco mais para frente, mais para cima um pouco, bem aqui tá bacana. Puxar para cá, ó, e vou rotacionar um pouco. Vou trocar minha rotação aqui para Object. O Word, nesse caso, vai ser mais eficaz. Puxar um pouco para frente. Aí, acho que tá mais legalzinho. Aqui também vou dar uma rotacionada um pouco para trás. E dar mais uma escalonada. Agora eu mudo para Object, que eu preciso que ele esteja nessa rotação. Tá bacana, vamos ver na frente. A gente soma no lateral, então bora lá. Mesma coisa aqui, ó. Agora eu troco novamente. Isso é um servicinho meio chato. Move, escalona novamente. Ficou bom pra mim, tá legal. Agora vamos pra cá. Aqui a gente pode pegar, ó. Deixa eu ver se selecionou tudo. Selecionou. Puxa pro lugar da perna. A perna dele não é quebrada, é mais pra cá. A gente pode dar uma afinada. A perna vai começar a afinar um pouco aqui agora. Vou dar uma rotacionada um pouco pra cá, não ficar muito pra lá. E vou afinar mais um pouco aqui. Mais ou menos isso. Agora se a gente vir de frente, ó, já vai pegando formato a nossa perna. Vai ficando uma coisa bem melhor. Nossa perna só vem até aqui, porque daqui pra frente vai ser a nossa bota. Deixa eu ver aqui como tá na lateral. Tá bacana.
Vou escalonar aqui para ficar mais reto agora nas duas visões. Perfeito. Muito bacana. Vou rotacionar só um pouco aqui para facilitar na hora da animação. Agora, como eu já disse, a gente adiciona uns LEDs a mais para dar um retoque. Eu vejo necessidade de um aqui para dar uma melhorada na coxa, um aqui para fazer o joelho e a batata. Uma coisa legal que eu vou ensinar para vocês que todo modelador deveria saber: como esse personagem, para fazer uma animação, fazer o rig dele em todas as dobras, como joelho, cotovelo, as dobras dos dedos, as dobras dos braços, as dobras do pescoço, a gente tem que colocar às vezes alguns LEDs a mais. Por quê? Porque na hora da animação é necessário. Então nesses pontos a gente pode colocar um pouco de LED a mais para facilitar a vida do animador. Troco para a ferramenta de mover, troco para a Vertex. Aqui tá perfeito. Agora eu aumento um pouquinho aqui, puxo pro lugar. Aqui é a mesma coisa, um pouquinho. Aqui é a mesma coisa. Pequena escalonada. Puxo mais pra frente um pouco. Aqui só um pouquinho mais pra frente. Aqui mais pro meio. Aqui mais pro meio também. Também, ó. O que eu tô tentando fazer, galera, é pegar um pouco mais esse fluxo da perna para ficar uma coisa melhorzinha. Assim o personagem fica com um fluxo legal na modelagem. Aqui, ó, seleciona esses três do canto, uma puxadinha mais para lá. Aqui também. Tome cuidado para não acabar selecionando um vértex errado. Aqui mais pra dentro um pouco, aqui mais pro meio. Embaixo também, seguir o mesmo rumo até embaixo. Posso puxar esses dois aqui um pouquinho mais pro meio, esse aqui um pouquinho mais pra fora, esse aqui também. Aqui mais pra dentro um pouco. Aí, legal. Aqui um pouquinho mais pra fora, dar um contorno na perna. Um pouco mais para fora, aqui também, e aqui mais para dentro. Pra mim assim tá legal, só um pouquinho mais para fora aqui. De Ctrl Z, se vocês errarem podem fazer igual eu fiz, aperta Ctrl Z que vai desfazer o erro de vocês. E vem fechando, a gente puxa para dentro. Aqui posso puxar mais para o meio e aqui também. Lateralmente como tá bacana, só esse aqui que tá muito pra fora, vamos pra dentro, aqui também, aqui ó, fechar um pouco, aqui também. Vamos ver como tá ficando, tá legal ó. Agora a gente vai soldar essa parte com essa, é um processinho mais chato. Então como a gente vai fazer isso? Primeiro a gente vai selecionar essa de baixo, pressionar Shift, selecionar de cima e clicar aqui no Isolate para ficar só os dois. O primeiro passo é selecionar, ó, seleciona em Edge, clica aqui, ó, agora as edges são essas linhazinhas e vocês vão dar um Breed. Se o Maya de vocês for de 2016 para frente, vai ter essa opçãozinha aqui no canto. E vocês vão poder utilizar essa opção de Bridge. Se o seu não for assim, não tem problema. Você pode vir aqui, deixa eu ver, em Mesh. Não, Edit Mesh. Edit Mesh e vir aqui ó, em Bridge.
Se vocês clicarem, ó, ele vai fazer uma conexão. Pode clicar fora para tirar essa opçãozinha. E a gente precisa de mais uma linha aqui no meio. Para fazer isso, a gente seleciona face. Na minha opção aqui eu posso dar um connect. Deixa eu ver. Não deu certo, talvez. Seleciona em Edge. Essas duas opções e vem aqui, ó, em Model Connect. Se você não tiver essa opção, você pode vir aqui em cima também e caçar ela, que sempre tem por aqui, ó. Edit Mesh, Connect. Ele cria uma Edge para mim no meio. Eu posso criar utilizando o criador de Edges? Pode também, sem nenhum problema. Como sempre, a gente vai selecionar a opção de Vertex, selecionar os dois, vir na visão de Side e baixar agora até aqui mais ou menos, o rumo onde vai sair a perna dele. Aqui eu acho que tá bacana, é mais ou menos isso que a gente quer. Essa conexão vai ser com essa, eu quero mais uma aqui e mais uma aqui. Então vamos lá, a gente vai adicionar mais duas. Então vamos em Edge novamente, clico de cá. Eu vou clicar aqui em Connect, na minha opçãozinha que já tem aqui. Eu já ensinei que aqui em cima tem também, ó. Eu vou clicar aqui que eu acho mais prático. Vou selecionar a face. Ele já foi... onde eu selecionar as faces ele vai criar. Então ele não vai deixar eu criar de lá. O que é que eu faço? Aperto Q ou então na minha seta, seleciono os dois edges novamente. Como selecionar dois? Clico no primeiro, pressiono Shift, no segundo, Connect. Feito isso, aperto Q ou a setinha e baixo eles também, opção de Vertex. Agora eu puxo esse, ó, para baixo, um pouco mais para frente, puxo esse um pouco mais para cima, esse também ficou muito baixo. Aqui para trás agora, ó, dou uma baixada nele. Então isso é tudo uma questão de ir ajeitando. Não tem como ter um ponto exato para tudo isso não. Eu acho que aqui tá mais bacaninha. Eu vou contar quantas edges tem que eu preciso saber para fazer a solda. Aí às vezes eu tenho que tirar daqui ou adicionar aqui. Então vamos lá. Edges 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selecionar de baixo, sets 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfeito, como eu já imaginava. Se você tá fazendo igual eu tô fazendo, tá dando certo. Se você adicionou a mesma quantidade de edges aqui quando eu adicionei e aqui, ou então se você observou que eu contei e dei um cálculo mais ou menos de como seria quando eu fosse fazer a emenda, você vai conseguir também. Então vamos lá. Troquei divisão aqui, deixa eu dar uma olhada. Eu vou selecionar só o de cima com Shift, o de baixo e dar um clique aqui na imagem também, senão ela vai sair com Shift pressionado. E Isolate para a cueca sair também, não atrapalhar esse momento. Então o Vertex, como eu posso ver, ele está passando esse limite. Eu vou puxar ele para dentro, ó. Puxar aqui para dentro, esse sem querer, um pouquinho mais para fora. Aqui, deixa eu ver. Posso puxar mais para dentro ainda. Posso puxar um pouco mais para baixo. Deixa eu ver se selecionei todos. Posso selecionar um pouco mais para baixo ainda. Qualquer coisa isso aí a gente regula depois, não é nenhum problema. Aqui é a mesma coisa. Agora a gente vai dar uma extrude na nossa perna mais para cima, para ficar mais perto do corpo. Então bora lá. A gente vai selecionar o objeto, botão direito, Edge, seleciona todos. Poxa, selecionei sem querer esses do meio, não pode. Então vamos lá. Perspectiva, clico na primeira, Shift, 2 cliques na segunda. Ele vai selecionar todos. Agora a gente vai utilizar uma ferramenta nova chamada de Extrude. Essa opçãozinha aqui no canto. Se você não tiver essa opção aqui no canto, pode vir Edit Mesh, Extrude. Então vamos lá. Vou selecionar aqui novamente. Vou clicar em Extrude aqui, que é mais fácil para mim. A gente troca a divisão, ó. Deixa eu mostrar para vocês como ele tá. Ele pegou a borda, eu não quero ele na borda, eu quero ele aqui no meio. Como eu faço para mudar? Eu clico nessa bolinha azul que vem com ele, ó. Feito isso, ele trocou de posição. Vou trocar de vista.
Vou puxar ele mais pra cima. Vocês não podem dar esse extrude aqui nesse momento. A gente faz isso depois. Aqui. Mais pra trás um pouco. A gente ainda vai ajeitar isso aí também. Mais ou menos nesse rumo aqui. Então pode mudar muito agora. Então vamos lá. Deixa eu mais pra lá um pouco. Aí. Clica aqui para rotacionar, ó. A gente rotacionar mais para lá um pouco agora. E um pouco mais para trás. É hora de fazer a nossa emenda. Vamos lá, galera. Aperta aqui. A gente vai soldar esses vértices aqui, ó. Como fazer isso? Então bora. Object Mode. Shift no de baixo. Pressiona o Shift, pressiona o de cima e a gente vai juntar esses componentes para se tornarem um único componente. Como fazer isso? Tem essa opçãozinha aqui no canto também, se eu não me engano, que é Combine. Deixa eu ver se é a opção de Combine. Aqui, Combine. Como sempre, se você não tiver, pode vir aqui procurar ela aqui, ó, que ela vai estar por aqui. Vamos ver, Combine. Mesh, Combine. Aqui em Mesh, Combine. Eu vou usar aqui que é mais fácil para mim. Combine agora virou uma única peça. Se eu selecionar qualquer um, é uma única. A gente vai mudar a opção para Vertex. Vai selecionar o vértex da perna com Shift pressionado. Rotaciona a câmera. Seleciona o Shift aqui, ó, o vértex da cueca. E a gente vai unir. Vamos lá. Da seguinte forma, observem, vamos todo mundo junto. Pressiona Shift no seu teclado. E o botão direito do mouse arrasta para cima em Merge Vertex, arrasta para cima novamente em Merge Vertex to Center. Uniu. Agora a mesma coisa aqui no canto, ó. Pressiona o primeiro, Shift o segundo, com Shift pressionado, arrasta meu mouse para cima uma vez, duas. Feito. Agora para facilitar e ficar mais rápido, a gente pode utilizar uma ferramenta que vai ajudar mais. Clico aqui no outro. E eu posso apertar G. Pronto, já melhorou bastante a nossa vida. Eu vou desfazer esses cantos, porque eu acho que eu vou dar um bridge para fechar isso aqui. Se eu der um bridge desse jeito, vai dar erro. Então vamos lá, Ctrl Z, vamos desfazer essa junção aí. A gente vai puxar isso aqui, fica fora. Puxa essa cueca mais pra dentro ali. Posso puxar ela bem mais pra dentro. Posso puxar a perna um pouquinho pro lado de lá, porque a gente vai precisar dar um merge aqui. Puxa aqui um pouquinho também pro lado de dentro. Aqui também. Posso puxar essas duas do meio um pouquinho mais pra lá. Agora é o seguinte, a gente vai dar um bridge, porque vai ser necessário. Muda para Edge, como sempre, da mesma forma que eu já ensinei antes. Shift no primeiro, Shift no segundo. A opção de Bridge, já mostrei ela ainda agora, não vou ficar mostrando novamente que tem ela aqui. Clique em Bridge. Aqui a mesma coisa. Bridge. E a gente vai fazendo agora nas outras partes. Ó, eu selecionei aqui em cima, aqui embaixo, ó. Vou dar um Bridge. E assim a gente vai fazendo até chegar do outro lado. Se vocês pegarem essa manha, vocês podem utilizar uma técnica que melhora muito, que é apertar o G, que vai repetir a última função feita. Em cima, embaixo, G, em cima, embaixo, G, em cima, embaixo, G. Perfeito, nosso personagem ó, já está com metade do corpo pronto. Agora a gente vai ajustar alguns parâmetros e na próxima aula a gente já começa a fazer a bota dele. Clico fora para tirar essa opção de bridge, posso tirar esse aqui também, não vou usar agora. A gente vai selecionar Vertex, vai selecionar esses três de dentro ó, e vai abaixar eles um pouco, porque está muito em cima. Então vamos aqui, ó, vocês podem vir pela modelagem, mais para baixo. A gente vai selecionar esses, vai rotacionar um pouco. Esses daqui também, a gente vai ter que rotacionar um pouco e dar uma baixada neles agora. Se eu abaixar ele dessa forma, vai dar errado. Então, dois cliques aqui, troco para Object, não deu certo. O componente, deu certo em componente. Nem sempre dá certo se vocês trocarem para objeto. Então, vamos pegar nessa manha aí dessa mudada.
Selecionei até aqui no meio, não dá para selecionar no final. Shift, arrasto aqui, selecionei tudo. Se eu mover em Object agora vai dar errado. Então eu venho e troco novamente. 2 cliques aqui. O Word, deixa eu ver em Object, não dá certo. Vai ter que ser o Word mesmo para ficar mais fácil. Arrasta, puxa pro lugar. Vamos dar uma escalonada. 2 cliques no escalon. Object. Tem hora que ele não aceita não. Rotaciona um pouquinho. Puxa pra lá. Aí, deixa eu ver lateralmente. Tá no lugar também. Vou dar só uma extrudada aqui um pouquinho só. Aqui a gente pode aumentar um pouco. Puxar pra frente no caso. E dar uma aumentada. Aí no jeito. O resto já tá certinho. Agora a gente vai selecionar esses 3, ó. E arrastar ele pra baixo. E encaixar no lugar dele. Que é a mesma coisa, ó. Esses 3 aqui puxa pra baixo também. Seleciona esses 2 aqui do canto, ó. E vai dando uma ajustada. Puxa um pouquinho mais pra baixo. Tentar alinhar um pouco mais. Pode puxar aqui, ó. E tentar alinhar com o outro. Pra eles ficarem o melhor possível. Aqui também. Tenta botar um ponto por cima do outro. Que é o melhor que a gente faz. Os de baixo não se preocupa, não tem nada a ficar um pouco diferente. Eu faço isso para manter um fluxo de trabalho melhor. E quanto mais alinhados eles ficam, melhor é para fazer textura, animação, tudo. Não basicamente que vocês precisem manter sempre um em cima do outro, também não é assim. Tem vezes que não dá. Então quando não dá, tipo aqui agora, ó, a gente não deixa. Pode ficar um pouco fora às vezes. Aqui um pouquinho mais para baixo ainda, um pouco mais para dentro. A perna dá uma afinada aqui. Um pouco mais para baixo, aqui também. Aqui a gente dá uma descida agora, ó. Um pouco mais pra dentro. Baixo aqui também, pra não ficar uma edge muito perto da outra. E aqui a gente pode dar uma puxadinha pra fora. Vamos aqui inside, ver como tá ficando inside. Inside também tá tranquilo, vamos dar uma olhada. Se eu apertar um 3... Vamos ver como nosso personagem fica. Pra mim tá bacaninha, não tá nada mal. Os loops estão fechadinhos, ó. Pra vocês ainda é meio difícil entender um loop. Mas loop é quando eu pego uma face, eu dou 2 cliques nela, ó, na próxima, e ele fecha esse loop, ó. Então se eu clicar na primeira, shift, 2 cliques na segunda, ele vai estar sempre fechando um loop. E é assim que todo personagem deve ser, ó. Se ele estiver certinho, ele vai estar sempre fazendo isso, ó, fechando uma curva. Não importa onde eu pegue. Então eu vou encerrar essa aula por aqui. E na próxima a gente já começa a fazer a bota dele. Quando vocês pressionarem 3, vocês vão ver que o personagem dá uma afinada. Isso a gente dá essa regulada mais lá pro final. Eu vou clicar aqui no Isolate, ó, para mostrar o resto, ó. E a gente vai ajeitar essas coisas mais pra frente. Esse errozinho que tem aqui na perna, esse tipo de coisa é o que a gente vai ajeitar nas próximas aulas. Então eu encerro essa por aqui. Fico feliz por quem acompanhou. Deixa o like aí. Se tiver alguma dúvida, escreve no comentário. Desculpa pela aula longa, mas modelagem é um pouco demorado mesmo. Mas com o tempo passa a ser mais rápido. Eu tô lento assim para que vocês consigam pegar o jeito e entendam como cada ferramenta funciona. Valeu e até o próximo vídeo.